Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los a um novo livro, mais uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje, dia 10 de novembro, queremos estudar os primeiros 3 capítulos desta primeira carta de Paulo a Timóteo. Será o nosso 18º livro, Estamos então iniciando a contagem regressiva. Faltam 10 livros para terminarmos a leitura de toda a Bíblia. Vamos juntos? Iniciando então pela introdução, é uma epístola paulina, primeira epístola a Timóteo, são 2 epístolas a Timóteo, e a carta de Paulo ao jovem Timóteo. É um jovem discípulo de Cristo, também colaborador de Paulo. São 6 capítulos que temos nesta carta. Hoje estudaremos 3, amanhã os outros 3 capítulos. Paulo escreveu com a intenção de, assim como Moisés, que passou a responsabilidade a Josué, Paulo passou a sua responsabilidade a Timóteo, pelo menos para determinadas igrejas. E Timóteo era jovem. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente entre 64 e 65 depois de Cristo, provavelmente enquanto ele estava na Macedônia, ou seja, nos últimos anos de vida de Paulo. O tema do livro são conselhos de Paulo ao jovem Timóteo a respeito de alguns assuntos, como a sã doutrina, falsos ensinos e as responsabilidades na igreja. Curiosidades sobre Timóteo. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer o seu ministério. Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldades de se expressar. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso, e acredita-se que Timóteo tenha sofrido um martírio, correto? Resumo da epístola: cuidado com os falsos pastores, os primeiros 2 capítulos, qualificação dos ministros, no capítulo 3, a apostasia do fim, capítulos 4 e 5, e a melhor fonte de lucro, o capítulo 6. Lembrando sempre do vídeo que nos auxilia muito a entender cada livro da Bíblia, do The Bible Project, que você pode assistir aí, que vai ter este quadro com a estrutura da carta de Paulo a Timóteo, desta primeira carta. Certo? Isto então como introdução a esta carta. Passamos então para o capítulo 1, onde nós temos os seguintes destaques: prefácio e saudação, advertência contra falsas doutrinas, a lei e os seus objetivos, a graça na vida de Paulo e o bom combate. Vamos ler então os 20 versículos na Nova Almeida atualizada, como temos feito. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa,
se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A pergunta que nós iremos retomar ao final é a seguinte: por que Paulo se julga como o maior dos pecadores? Por que Paulo se julga como sendo o maior dos pecadores? Eis a questão. E retomando então este capítulo, apenas alguns destaques de uma forma resumida. Paulo começa com a sua habitual saudação, seu habitual prefácio, e então ele passa a explorar aquele que é o principal tema, a principal preocupação que ele transmite a Timóteo, que eles possam continuar firmes na sã doutrina, evitando falsas doutrinas. Claro que, volta e meia, havia aquele problema da lei, dos judaizantes, mas nós veremos também que Paulo vai dizer a respeito de um bom combate, que estava tendo embates lá na Macedônia, aliás, em Éfeso, né, onde Timóteo estava, mas eram embates que eram inúteis, que não serviam para nada, que só afastavam os irmãos uns dos outros. Não era um bom combate, era um combate ruim. O bom combate é, de fato, aquele que nós iremos empreender contra as forças malignas, contra tudo aquilo que impede as pessoas de alcançarem a salvação pela fé em Cristo. Este é o bom combate. Volta e meia, nas nossas igrejas, nós percebemos que há combates ruins. Pessoas que querem aparecer mais do que outras, pessoas que querem levar o seu nome nas ações, porque querem que a sua opinião prevaleça sobre a opinião de outras. Tudo isso não faz parte de um bom combate na igreja. O bom combate é nos unirmos, mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferente, para que possamos levar Cristo para todos. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, onde nós temos os seguintes destaques: a prática da oração, um só mediador, instruções para homens e mulheres. Vamos à leitura. São apenas 15 versículos. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que,
vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Eis a leitura do 2º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A pergunta que nós queremos retomar ao final é a seguinte: as instruções que Paulo dá sobre as mulheres permanecem válidas para nós hoje? As instruções que Paulo dá sobre as mulheres permanecem válidas para nós hoje? É o que nós queremos retomar ao final. Neste capítulo, então, o apóstolo Paulo vai apelar para que todos possam orar e render ação de graças, e ele vai falar que há somente um mediador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois tem essas instruções sobre os homens e as mulheres que eu quero retomar ao final. Na sequência, vamos ao capítulo 3, onde nós temos os seguintes destaques: as qualificações dos bispos e dos diáconos, a Igreja de Deus e o mistério da piedade. Vamos à leitura dos 16 versículos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eis a leitura do capítulo 3. A questão que nós queremos retomar é a seguinte: as qualificações esperadas para bispos e diáconos servem também
para os cristãos de modo geral? As qualificações esperadas para bispos e diáconos servem também para os cristãos de modo geral? Não vou me ater tanto aqui ao capítulo 3, porque essa pergunta já vai contemplar bem aquilo que nós queremos comentar a respeito. E vamos então, na sequência, retomar os ensinamentos, já chegando ao final deste nosso estudo. Primeira questão que retoma o capítulo 1. Por que Paulo se julga como sendo o maior dos pecadores? Por que Paulo se julga como sendo o maior dos pecadores? É uma questão de difícil resposta. Temos hipóteses. A primeira hipótese é que o apóstolo Paulo se sentia muito culpado por ele ter perseguido os cristãos. E por isso ele se julgava como o pior dos pecadores. A segunda hipótese tem a ver com o espinho na carne de Paulo. Talvez Paulo estivesse com algum pecado que não conseguisse se livrar de uma forma que ele gostaria. E aí ele se julgava como o pior dos pecadores. Mas eu não fico com nenhuma destas duas hipóteses. Para mim, a terceira hipótese é a mais plausível. Paulo tinha consciência plena, ou ao menos próxima da plenitude, somente a respeito da sua pecaminosidade. Assim como você só tem consciência próxima da plenitude apenas da sua pecaminosidade, assim como eu só tenho consciência próxima da plenitude apenas a respeito da minha pecaminosidade. Eu não conheço os seus pecados, você não conhece os meus pecados a fundo. A fundo mesmo, somente Deus nos conhece bem, nem nós mesmos. Mas o fato é que se nós olharmos para nós mesmos com honestidade, precisaremos reconhecer o quão miseráveis pecadores nós somos. E aí nós iremos poder dizer, eu sou, assim como Paulo disse, o pior dos pecadores. Mas é claro que o pior dos pecadores, uma vez arrependido e crendo em Cristo, tem perdão e, consequentemente, salvação. Questão 2, que retoma o capítulo 2, é a mais polêmica. As instruções que Paulo dá sobre as mulheres permanecem válidas para nós hoje? As instruções que Paulo dá sobre as mulheres permanecem válidas para nós hoje? Volta e meia a gente está entrando numa polêmica nas cartas de Paulo a respeito das mulheres, não é mesmo? Nós precisamos entender que, sim, há coisas que eram apenas para aquele período, mas há uma principiologia que permanece. E é aqui que entra a polêmica maior para os nossos dias atuais. Mas se você pegar o texto e observar a prática da maioria das igrejas, você verá, incluindo a nossa, que grande parte destas prescrições de Paulo, elas não permaneceram. Que as mulheres estejam em traje decente. A gente procura fazer isso, então essa instrução permaneceu, certo? Se enfeitem com modéstia e bom senso. Mais ou menos, né? Não com tranças no cabelo. Isso aqui, as mulheres podem fazer trança no cabelo, isso não é um problema. Claro, vai ter igrejas que vão interpretar isso ao pé da letra e vão proibir que mulheres façam trança no cabelo. Mas será uma proibição exagerada, ao nosso ver. Não podem usar ouro, pérolas ou roupas caras. Se for utilizar o bom senso, uma mulher cristã de fato não vai utilizar isso. Mas não é somente a mulher, o homem também não. Porque aquele dinheiro que ele poderia gastar com roupas caras, com ouro, com pérolas, ele poderá utilizar de uma forma melhor, não é mesmo? Quem mais? Porém, com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. É esperado que as mulheres realizem boas obras, as mulheres cristãs, assim como os homens. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Ora, aquele que está na condição de aluno, de aluna, deve aprender com submissão. Deve respeitar aquele que está ensinando ele. Então, claro, silêncio não vai significar entrar mudo e sair calado, né? Não falar nunca. Mas implica em respeito. Quer dizer, não é exatamente
conforme essas palavras que estão aqui, mas ficam os princípios, não é mesmo? Mas não apenas para mulheres. E aí vem o versículo mais polêmico. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Na nossa igreja é permitido que a mulher ensine, especialmente na escola dominical. Porém, a autoridade pastoral não é permitida para as mulheres. Não apenas por este texto, mas por outros textos que vão, em conjunto, formar a doutrina luterana. E aí, Paulo vai fazer uso de um argumento que nos dá a entender que ele está culpando Eva e está tirando a culpa de Adão sobre o primeiro pecado, sobre o pecado que os nossos pais cometeram no Éden. Mas a verdade é que não é exatamente nesse sentido, né? O problema maior é que houve uma inversão de papéis. Era para o homem ser o cabeça e a mulher estar ao lado do homem. Só que naquele episódio do Éden, a mulher foi o cabeça e o homem se colocou ao lado da mulher. E nesta inversão de valores, ou de papéis, melhor dizendo, ocorreu o grande problema. Ah, mas então você está falando, pastor, que nós temos pecado no mundo porque a mulher tomou as rédeas e é culpa da mulher. Não, não estou falando isso. Adão tinha mais responsabilidade que Eva. Mas o que Paulo está explicando aqui, talvez não com as palavras mais felizes, é difícil falar isso, né? É que é bom que os papéis não sejam invertidos, certo? E ele vai falar bem da mulher no sentido de que um dom que a mulher tem, o homem não tem. Somente a mulher pode gerar filhos. Questão 3, que vai estar relacionada ao capítulo 3. As qualificações esperadas para bispos e diáconos servem também para os cristãos de modo geral? E as qualificações são as seguintes: ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher, quer dizer, somente ao bispo e ao diácono é esperado isso? Os outros cristãos podem ter várias mulheres. As mulheres podem ter vários homens. Claro que não, né? Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Com exceção deste apto para ensinar, todas as qualificações que estão aqui, elas servem para os cristãos de modo geral. Não é apenas para bispos, não é apenas para diáconos, não é apenas para pastores. Mas é claro que os bispos, os diáconos, os pastores estarão na vitrine, serão exemplo. Por isso é importante que eles procurem se adequar da melhor forma, mas ainda assim continuarão sendo pecadores, não é mesmo? Este, então, foi o nosso primeiro estudo de uma carta pastoral, são cartas pastorais, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo de Tito. Estaremos nestes estudos nos próximos dias. Espero que tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã nós iremos retomar com a segunda e última parte do estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.